Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Falaremos hoje, caros católicos, de uma virtude que nos causa repugnância simplesmente ao ouvir o seu nome. Uma virtude que fere nossos ouvidos e nosso espírito moderno. Uma virtude que coloca por terra o nosso orgulho, que já nos deixa em alerta contra o que possa vir. Retraídos na defensiva ao ouvir simplesmente o seu nome. E bem ao contrário, o nome dessa virtude e a sua prática deveriam ser tão suaves para nós, pois é virtude tão bela, tão excelente, tão frutuosa, tão agradável a Deus, tão necessária, mesmo para se começar uma vida católica. Estamos falando, claro, da virtude da obediência. Meus caros católicos, no semestre passado, fizemos um sermão sobre o entendimento católico das leis, o espírito católico das leis, das normas, das ordens, como são coisas boas, úteis, necessárias para a nossa vida e para o nosso bem individual e em sociedade. As leis, normas, regras boas não destroem a liberdade, mas a aperfeiçoam. Não existe oposição entre lei e liberdade. Fizemos também um sermão sobre a autoridade, explicando o que é a autoridade e a necessidade da autoridade em toda e qualquer sociedade. Como é bom que tenhamos autoridades, como essa autoridade deve ser bem exercida para o bem comum e não para o bem próprio de um grupo em específico. Também aqui, a boa autoridade no seu governo ajuda o bom exercício da liberdade. E hoje, finalmente, chegamos, caros católicos, à virtude da obediência. A obediência é a virtude que torna a nossa vontade pronta, preparada para executar os preceitos do superior. Hoje, no Evangelho das Bodas de Caná, nós vemos a prontidão dos servos em obedecer à ordem de Nossa Senhora: fazei tudo o que ele vos disser. E obedecendo à ordem de Nossa Senhora, obedecem em seguida às ordens de Nosso Senhor. Enchem as jarras com água e depois as levam ao arquitriclínio. A obediência simples dos servos foi o caminho para o milagre de Cristo. Voltaremos a isso mais adiante. A virtude da obediência, caros católicos. Quero que prestemos muita atenção nesse sermão de hoje. A falta de obediência, a falta da obediência com o espírito revolucionário que foi conquistando as nossas almas. A falta da obediência com o espírito revolucionário que foi conquistando as sociedades. Desde a decadência da Idade Média, a falta da obediência destrói tudo. Famílias, países, associações, empresas, ordens, congregações religiosas. A nossa santidade. A falta da obediência destrói tudo. A virtude da obediência, caros católicos, essa virtude que torna a nossa vontade pronta para executar os preceitos do superior. O superior aqui, devemos entender bem, são os diversos superiores que temos nos mais variados aspectos da nossa vida. Os filhos têm nos pais superiores, os fiéis nos padres, o empregado no empregador, o trabalhador em geral no seu superior no trabalho, os membros de uma associação, de um grupo, nos superiores dessa associação, desse grupo. Os alunos têm seus superiores nos professores, a esposa no marido, e já detalhamos essa hierarquia no casamento em outras
ocasiões, já sabemos que um superior, naquilo em que é nosso superior, é o representante de Deus para nós. E, portanto, devemos-lhe obediência. O superior tem sobre nós uma autoridade que foi dada por Deus. Ele se reveste para nós de uma autoridade que vem de Deus. A virtude da obediência é a virtude que torna a nossa vontade pronta para executar os preceitos do superior. E já vimos então quem são nossos superiores. Vejamos quais são os preceitos dos superiores. Preceito aqui não é somente uma ordem clara, rigorosa, que obriga sob pena de pecado, expressa pelo superior, mas é a vontade do superior manifestada. Para estarmos obrigados a obedecer a um superior, o superior não precisa dizer isto é uma ordem, obedeça e faça assim, estou mandando por obediência. Para estarmos obrigados a obedecer, basta que o superior nos diga, vamos fazer assim, eu gostaria que você fizesse isso, vamos por esse caminho. E coisas do tipo. Ao longo do tempo, caros católicos, com nossa mentalidade moderna, cada vez mais orgulhosa, revolucionária, fomos restringindo ao máximo o dever de obediência, a prática da virtude da obediência, como se estivéssemos obrigados a obedecer quando realmente não tivéssemos outra escapatória. E começando isso pela obediência a Deus. A obediência, caros católicos, para ser realmente virtude e ter valor para o céu, precisa ser uma obediência sobrenatural. Isso significa que devemos obedecer ao nosso superior humano porque queremos obedecer a Deus. Na verdade, precisamos estar convencidos disso. Ao obedecer ao superior, estamos obedecendo a Deus. Ao desobedecer ao superior, estamos desobedecendo a Deus. Todo o poder, toda a autoridade vem de Deus, portanto, devemos ver através do superior humano, o próprio Deus diante de nós. Não devemos obedecer por simpatia ao superior, por suas qualidades naturais, por sua virtude, pelo seu bom caráter, por interesse, para agradar ao superior ou porque a sua ordem foi de fato excelente. Não. Obedecemos ao superior porque ele tem uma autoridade que vem de Deus. Obedecemos ao superior por Deus, para obedecer a Deus. Devemos obedecer em tudo a um superior, naquilo em que ele nos é superior. E devemos obedecer em todos os seus preceitos, desde que não sejam contrários à vontade de Deus. Se um superior nos manda fazer algo que é pecado ou que claramente prejudica a nossa alma, estamos obrigados a desobedecer. Isto é claro, quando um superior manda algo contra Deus, ele perde, nessa ordem específica, a sua autoridade. Porque está exercendo a sua autoridade contra Deus. Nesse ponto específico. Mas guarda a sua autoridade em tudo mais. Assim, se um pai dissesse a um filho para roubar uma balinha no mercado, o pai perderia a sua autoridade nessa ordem, e o filho, evidentemente, não só poderia, como deveria desobedecer, mas o pai continuaria com a sua autoridade sobre o filho, para mandá-lo estudar, para mandá-lo fazer sua higiene pessoal, por exemplo. Do mesmo modo, imaginemos que o Papa nos mandasse fazer algo errado. Um católico deveria não obedecer nesse ponto, mas o Papa continuaria sendo o Papa com a sua autoridade suprema sobre esse católico e toda a Igreja. Nós devemos obedecer a qualquer preceito do superior que não seja pecaminoso, ainda que eu saiba que esse preceito não é o melhor. Na maioria das vezes, temos vários modos de fazer algo. O superior nos manda fazer de uma determinada maneira
E talvez tenhamos a certeza de que outro modo seria melhor, mais adequado, mais frutuoso, mais eficaz. Mas não, devemos fazer aquilo que nos foi mandado na obediência. Suponhamos que um superior manda limpar o prédio de nossa escola. Ele diz para começar do andar de baixo, passando em seguida ao primeiro e ao segundo andares. Ora, a pessoa que vai limpar sabe que esse não é o melhor modo de limpar o prédio, pois quando for limpar os andares de cima, cairá alguma sujeira nos andares de baixo, pelas varandas. Porém, limpar do modo que o superior mandou não é pecaminoso, não é ruim. E a pessoa então deve obedecer. Claro, em situações como essa, nada impede que o inferior apresente com tranquilidade o seu ponto de vista, alguma possível observação ou objeção, mas apresentando ao mesmo tempo o seu desejo de obedecer. E se nos for mandado algo que ultrapassa as nossas forças, humildemente podemos apontar a nossa incapacidade. Aqui, caros católicos, é preciso uma observação muito importante. Obedecer ao superior em algo que nos parece menos perfeito tem muito mais valor diante de Deus e muito mais fruto para a santificação própria e do próximo e para o bem da sociedade do que fazer algo mais perfeito em desobediência. Assim, se o superior mandasse um missionário cuidar das galinhas, em vez de adorar o Santíssimo Sacramento naquele momento, ou em vez de pregar ao povo, ainda que não houvesse nenhuma necessidade urgente de cuidar das galinhas, esse missionário agradaria muito mais a Deus, se santificaria e santificaria ao próximo e o povo cuidando das galinhas. Ainda que em si mesmo pregar ao povo, adorar o Santíssimo, seja algo muito mais perfeito. E se esse missionário fosse, ao contrário, adorar o Santíssimo Sacramento em desobediência, ou pregar ao povo em desobediência, desagradaria a Deus, pecaria, contribuiria para o mal no mundo. A obediência simples, generosa, que apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas e misérias, procuramos praticar com alegria. Essa obediência simples, generosa, que procuramos praticar com alegria, opera milagres, meus caros católicos. Milagres na nossa alma, em primeiro lugar. Milagres em um apostolado, milagres em uma família, milagres na sociedade. Todos nesse mundo temos a quem obedecer. Na vida familiar, os filhos, crianças e jovens, na vida profissional, nos grupos, associações de que participamos, nós, os eclesiásticos, temos de obedecer ao Estado, obedecer às leis e normas que não sejam contrárias a Deus, obedecer aos superiores na igreja. Mesmo o Papa, no final das contas, tem a quem obedecer nesse mundo, ao seu diretor espiritual. Muitas vezes queremos, caros católicos, que apenas as crianças e jovens obedeçam em casa, na vida familiar. E os próprios pais, e nós adultos em geral, não obedecemos no trabalho na igreja. Quantas vezes ocorre chegarem os pais em casa murmurando contra o chefe do trabalho, ou contra o padre, que seja, ou desobedecem mesmo na frente dos filhos. Imaginemos, por exemplo, que o padre pedisse silêncio após uma cerimônia. É preciso obedecer. O padre é o superior legítimo nesse campo e tem autoridade que vem de Deus. Desobedecer é uma falta e desobedecer na frente dos filhos é um escândalo. Como esperar ser obedecido depois em casa, quando os pais mesmo desobedecem à frente dos filhos, murmuram contra a autoridade e a criticam pura e simplesmente? A obediência não é virtude de crianças ou jovens, é virtude tremenda de todo católico. Que excelente virtude é a obediência, filha da humildade. A desobediência vem do orgulho,
Ao contrário, o pecado de Adão foi um pecado de orgulho e logo de desobediência, comendo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal que Deus tinha proibido de se comer, para provar a humildade e a obediência de nossos primeiros pais. Como nos diz São Paulo, pela desobediência de um só, Adão, entrou no mundo o pecado e a morte. Se temos dificuldade, caros católicos, em obedecer, é porque somos bem orgulhosos. E precisamos trabalhar isso, cada um de nós, dia após dia. Ao contrário, pela obediência de um só, nosso Senhor Jesus Cristo, nos veio a salvação, a vida eterna, a remissão dos pecados. Nosso Senhor obedeceu ao Pai, humilhou-se e obedeceu até a morte, e morte de cruz. A virtude da obediência, que torna a nossa vontade pronta para executar os preceitos do superior. Essa virtude da obediência, se consideramos aquilo que entregamos a Deus nela, é a virtude mais excelente depois da fé, da esperança e da caridade, pois na virtude da obediência nós entregamos, oferecemos, imolamos a Deus a nossa própria vontade. Não é um bem externo e nem qualquer outro bem interno, mas o mais valioso que temos, a nossa própria vontade. Todos os santos, caros católicos, foram santos porque exerceram a obediência de maneira excelente. São José obedeceu ao anjo ao tomar Maria como esposa, ao fugir para o Egito, ao voltar para Nazaré. São José obedeceu ao poder civil, indo a Belém para o censo mandado por Augusto. São José obedeceu à lei de Moisés, com a circuncisão, com a apresentação do menino Jesus no templo, indo às peregrinações. Nossa Senhora colocou-se como escrava de Deus ao se fazer mãe dele. Obedeceu a São José para ir a Belém, para fugir ao Egito, para voltar a Nazaré. E podemos dizer, caros católicos, que essa obediência de Nossa Senhora mais perfeita que a de São José. E um dos aspectos que a faz mais perfeita é que ela obedeceu a um homem. E São José obedeceu ao anjo. Obedecer a um homem requer mais fé. Nossa Senhora obedeceu à lei mosaica para a sua purificação e para tudo mais. E devemos meditar seriamente na obediência de Maria Santíssima, na harmonia do lar de Nazaré. Nosso Senhor obedeceu ao Pai, obedeceu a Nossa Senhora, a São José, como nos diz a Sagrada Escritura, estava submisso a eles. A São José e a Nossa Senhora obedeceu a Pôncio Pilatos, a Herodes, pagou os impostos, obedeceu ao sumo sacerdote, obedeceu aos homens para obedecer ao Pai, sem murmurar, sem reclamar. O grau da virtude de obediência, caros católicos, é uma medida precisa do nosso grau de união a Deus. Claro, essa obediência sobrenatural por Deus. O grau da virtude de obediência é uma medida exata do quanto queremos fazer a vontade de Deus em tudo em nossa vida. A obediência é que permite saber muitas vezes se temos o Espírito de Deus ou não. Famosa história de São Simão o Estilita, história dos padres do deserto. São Simeão foi um dos primeiros, se não o primeiro, a viver como estilita. Como sabem, estilita era aquele monge do deserto que vivia em cima de uma coluna o tempo inteiro. Claro, fato mais para admirar do que para imitar. E essa prática de vida, bastante austera, evidente, era uma novidade. E os monges se perguntavam se isso vinha realmente de Deus ou não, como era possível viver daquele modo. Vinha de Deus ou do demônio? Era vontade de Deus ou era orgulho daquele homem? Reuniram-se então num pequeno conselho e decidiram ir até a coluna onde habitava São Simeão para dar a ordem de descer.
para provar a obediência dele e provar assim, e verem assim, se ele tinha o Espírito de Deus ou do demônio. Se descesse, depois de tanto tempo vivendo como estilita na coluna, estava claro, Simeão tinha o Espírito de Deus. Se desobedecesse, estava claro, havia ali, na verdade, um prodígio do demônio. Foram então até a coluna, onde habitava Simeão, o estilita, e disseram: Simeão, nós te damos a ordem de descer. Colocou o primeiro pé para fora para descer e disseram: fica, porque obedeceu, e o seu espírito então é o Espírito de Deus. E assim continuou São Simeão vivendo na coluna, tendo seu espírito provado pela obediência. E claro, abandonando toda a vida que tinha exercido até ali, estava disposto a abandonar toda essa vida por obediência, para fazer a vontade de Deus. E assim então continuou, porque os monges reconheceram que tinha ele o Espírito de Deus. Continuou na coluna São Simeão, o estilita. Chegou então, caros católicos, o momento de trabalharmos seriamente em nosso apostolado, nas nossas almas, seriamente, arduamente, a obediência, vencendo-nos a nós mesmos, trabalhar a obediência em todos os aspectos de nossa vida, desde as crianças, os jovens, até os adultos, até os padres. Chegou o momento de trabalharmos seriamente, arduamente a obediência, vencendo-nos a nós mesmos, negando-nos a nós mesmos, para fazer a vontade de Deus em tudo, para fazermos o que Deus quer. Para fazermos o que Deus quer, que é sempre o melhor, que é sempre o que dá mais glória a Ele, o que dá mais frutos para a nossa alma e para o nosso próximo. Os caros católicos, Deus abençoa abundantemente a obediência. Não temos ideia disso. Quantas vezes pelo nosso espírito já revolucionário, independente, autônomo, nem sequer nos damos conta de que deveríamos obedecer diante de um dado superior. Mas Deus abençoa abundantemente a obediência. Comecemos a obedecer e vejamos as bênçãos tremendas que Deus derramará em nossa alma, meus caros católicos. Basta vermos e voltarmos então ao milagre das bodas de Caná, que veio da obediência dos servos a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. Mas atenção, sem que soubessem ainda quem eram exatamente Maria e Jesus. Nosso Senhor estava começando a vida pública dele ali, naquele momento. Simplesmente, Nosso Senhor e Nossa Senhora pareceram àqueles servos como superiores de algum modo. E eles obedeceram com toda a simplicidade, ainda que parecesse haver um contrassenso. Buscava-se vinho e pediram para que enchessem as jarras com água. Obedeceram com toda a simplicidade e o milagre foi feito. Pela obediência, grandes milagres podem ser feitos em nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.